gente se ensinou que toca a alma, o corpo, o coração, torna o mundo diferente, é um ato de amor. Que toca a alma, o corpo, o coração. Olá, bom dia! Eu sou a Mayra e esse é meu amigo Luiz. Nós somos contadores de histórias do Hospital Sírio-Libanês em São Luís Anália Franco, aqui de São Paulo. E aí, preparados para mais uma domingueira de histórias? Tenho certeza que você aí vai morrer. Morrer de rir. Sim, você que estava morrendo de saudade dos nossos contadores. E agora estão aí do outro lado, morrendo de curiosidade para descobrir o que vai acontecer. Como dizia Chico Anísio, eu não tenho medo da morte, tenho é pena. E o nosso grande Guimarães Rosa em O Grande Sertão Veredas. O perigoso é viver, sempre acaba em morte. E para você mesmo que está aí nos prestigiando do outro lado, o que é morte? Digita aí uma palavra, uma frase, uma música, uma história e já deixa a hashtag Domingueira na Vida. Então vamos lá, as histórias já vão começar. Aproveitem! Viver não é morrer em vida. Olá, eu sou Ana Maria e atuo no Hospital do IMIP, em Recife, Pernambuco. Eu vou contar uma história pra você, vai começar. Era uma vez, dizem que não há morte, há esquecimento, que a alma vive enquanto se lembrarem dela. Pois bem, há muito tempo, o pato estava se sentindo triste, desanimado. Ele tinha a sensação de que alguém o perseguia. Um dia, ele tomou coragem, olhou para trás e percebeu que a morte o perseguia. "Quem é você?" perguntou. "Por que me persegue o tempo todo?" A morte respondeu: "Para você que não sabe, pato, eu estou contigo desde o dia do seu nascimento. Para o caso de te acontecer alguma coisa, uma gripe, um resfriado, um acidente." O pato disse então: "Ah, é? Então tua função agora é esta? Cuidar de nós patos?" "Não", respondeu a morte. "É função dos vivos cuidar dos patos e de todas as coisas que acontecem com vocês, patos. Eu só digo uma coisa: raposa." O pato, olhando para a morte, até que a achava com um sorriso simpático. Isso se a gente não considerasse quem ela era de verdade. Então ele disse: "Ei, morte, vamos nadar no lago?" Era isso que a morte mais temia. Mesmo assim, ela foi. Chegando no lago, passado alguns minutos, a morte disse: "Estou com frio, vamos sair?" Então o pato disse: "Posso te dar um abraço e te esquentar?" Isso nunca ninguém tinha pedido para a morte. Então, eles saíram do lago e o pato abraçou a morte. Passado algum tempo, ele dormiu. Quando amanheceu o dia, o pato disse: Ei, morte, eu não morri, eu não morri." A morte, indiferente, olhou para ele e disse: "Fico feliz por você. Se você tivesse morrido, eu não estaria aqui." O pato não achou graça nenhuma e foi logo dizendo: "Ei, morte, tive uma ideia, vamos subir lá na copa da árvore?" Quando a morte olhou, o pato já estava lá em cima. E ela subiu também. Lá em cima, o pato disse: "Sabe, morte, alguns patos mais velhos dizem que quando a gente morrer, se a gente tiver sido um pato bonzinho, nós vamos ficar lá em cima no céu, olhando para tudo o que acontece aqui embaixo. É verdade?" A morte deu uma gargalhada e disse: "Pode ser. Vocês patos acreditam em cada coisa." "Sabe, morte", disse o pato, "alguns patos mais velhos também dizem que se a gente morrer e não tiver sido um pato bonzinho, a gente vai para um lugar lá nas profundezas da terra e vamos virar pato assado. É verdade?" A morte voltou a rir e disse: "Pode ser. Vocês patos acreditam em cada coisa." Então, por um momento, o pato parou e ficou olhando para o lago, bem tranquilo, lá embaixo. E disse: "Sabe, morte, eu fico pensando que quando você morrer, pato." É que o pato tinha muito medo de falar em morte. Mas ele disse: "É isso, quando eu morrer, o lago vai ficar aqui, grande, calmo, sem mim.
A morte olhou para ele e disse: olha, pato, quando você morrer, o lago não vai mais existir, pelo menos para você. O pato ficou feliz com isso e disse: morte, vamos descer? A gente tem cada pensamento estranho quando está em cima da copa da árvore. E eles desceram. Chegando lá embaixo, o pato foi ficando cada dia mais quieto, já não ia para o lago nadar, até que uma tarde, uma ventania passou perto do pato e ele sentiu frio. E ele disse: ei, morte, estou com frio. Me abraça? A morte olhou para ele e fez assim: tem certeza? Sim, tenho certeza, respondeu o pato. Então, a morte abraçou o pato, colocou ele nos braços e ficou alisando as penas carinhosamente. Passados 5 minutos, o pato já não respirava. Então a morte pegou o pato cuidadosamente, depositou sobre ele uma tulipa e colocou com muito cuidado nas águas do lago. Deu um empurrãozinho e ficou olhando o pato se afastar cada vez mais longe. Por um instante, quase que uma lágrima rolava pela face da morte. Mas ela pensou: isso é a vida. Assim me contaram, assim vos contei, e assim termina Esse Era Uma Vez. O Pato, a Morte e a Tulipa, um clássico alemão de autoria de Rolf Ehrbrück. Oiê! Eu sou a Morena do Viva Rio de Janeiro. E eu hoje vou contar para vocês uma história muito legal sobre uma cadeira de balanço. E aconteceu assim. Há muito tempo atrás, um jovem casal que estava esperando um bebê saiu para comprar uma cadeira para o quarto que eles estavam decorando. E eles andaram, já estavam cansados quando finalmente a moça falou assim: olha aquela cadeira de balanço ali, ela é perfeita para o quarto do bebê. Eles compraram e uns dias mais tarde, um caminhão enorme chegou trazendo a cadeira de balanço que eles colocaram diretamente no quarto do bebê. Algum tempo depois, o casal voltou para casa com uma pessoinha no colo. Chover, chover, ventar, ventar, é nos braços de mamãe que eu vou me acalentar. Dias e noites, a mãe passava sentada na cadeira de balanço, acalentando e cantando para o bebê. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar, nos braços de mamãe é que eu vou me acalentar. Conforme o menino crescia, ele escolhia seus próprios livros e depois sentava no colo do pai, na cadeira de balanço. Enquanto o pai lia as histórias, ele ia só vendo as figuras. O menino adorava a cadeira. Ele balançava para frente e para trás, fazendo de conta que a cadeira era um cavalo selvagem que galopava pelos campos. Não demorou muito e o menino estava grande o suficiente para ir para a escola. E fez novos amigos, conheceu novas brincadeiras e a cadeira de balanço ficou lá encostada no canto, no quarto dele, entulhada com brinquedos que ele nem usava mais. Os anos passaram e o menino se tornou um jovem rapaz. E um dia ele fez as malas e foi estudar numa faculdade bem distante. A cadeira foi colocada lá no sótão e ficou lá, inútil, só acumulando poeira. O rapaz voltava sempre para visitar seus pais, mas a cadeira mesmo ficou lá esquecida. Vocês sabem, né, que quando as crianças crescem, os adultos também envelhecem. Os anos passaram e o pai ficou doente, ficou muito doente. Até um dia ele faleceu.
o rapaz voltou para casa para dar o seu último adeus ao pai e para confortar sua mãe. Na próxima vez que ele voltou para casa para visitar sua mãe, ele trouxe alguém com ele. E foi logo dizendo: mãe, esta é a mulher com quem eu vou me casar. A mãe ficou muito feliz e deu um abraço bem apertado de boas-vindas na moça. Depois do casamento, o jovem casal foi morar com a mãe do rapaz, ali, na mesma casa em que ele cresceu. E não demorou muito tempo até eles ficarem sabendo que uma pessoinha estava a caminho. E eles começaram a organizar, a arrumar, a decorar todo o quarto do bebê que estava para chegar. Foi aí que o rapaz lembrou. Ele lembrou da cadeira de balanço que estava lá no sótão e foi logo dizendo: amor, eu vou agora pegar aquela cadeira de balanço. Eles desceram a cadeira e ele limpou toda ela com o maior capricho, deixou ela brilhando. E aí eles colocaram a cadeira de balanço no lugar onde ela pertencia, no quarto do bebê. Em breve, a pessoinha nasceu e dessa vez era uma menina. A avó sentava com ela no colo e cantava suavemente para ela: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Enquanto ela cantava, ela lembrava do marido e pensava como seria bom se o marido pudesse ter conhecido a netinha. Os anos passaram e a menininha cresceu. E ela também adorava a cadeira de balanço. Ela balançava para frente e para trás, fazendo de conta que ela era capitã de um navio veleiro que flutuava pelas nuvens. Logo, logo, ela seria grande o suficiente para ir para a escola e viver suas próprias aventuras. Mas ela sonhava em ter um filho ou uma filha. Dessa forma, a cadeira poderia ser útil novamente. Como seus pais e avós, ela sabia que o amor da sua família estaria sempre lá. E isso é o mais importante. Meu nome é Cristiane e eu sou do Viva Salvador. E hoje vim contar para vocês uma história do livro A Narradora de Histórias e Outros Contos de Encantar, escrito por Clara Haddad e ilustrado por Ana Bela Dias. O nosso conto de hoje chama-se Dona Esperança e a Morte. Pode ser verdade, pode ser mentira, mas há quem diga que há muitos anos existiu uma mulher muito velha, mas muito velha, chamada-se Esperança. Dizem ainda que ela era mais velha que o jardineiro que plantou a primeira árvore no mundo. Apesar de toda a sua idade, que ninguém sabe exatamente qual era, ela tinha uma energia de vida que era infinita. E morrer nem passava pela sua cabeça. Ela tinha muito o que fazer. Passava o dia cozinhando, limpando, tricotando, ajudando os amigos, gostava de conversar, era boa conselheira, brincalhona e todos a adoravam. E assim o tempo ia passando. Até que um dia, porque sempre tem um dia, Dona Morte bateu à sua porta para buscá-la. Afinal, já fazia muito tempo que ela estava na terra. Dona Esperança olhou e pensou: que disparate é esse? Nem pensar. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho coisa para fazer, tenho casa para arrumar, tenho amigos para cuidar. Nem pensar. Tanto falou que convenceu a Morte e ainda acrescentou: já que são tantos que você tem para levar, vamos fazer o seguinte. Para você não esquecer o que está me prometendo, escreva e coloque na porta
o que estamos combinando. Amanhã, à mesma hora. E assim, a morte fez. No dia seguinte, a morte apareceu e Dona Esperança: como é? Hoje? Não, Dona Morte. Não lembra do que combinamos? Vá lá na frente, na porta, e leia a placa. É amanhã, não hoje. A Morte olhou, leu e foi embora. No dia seguinte, voltou novamente. Comadre Morte, a senhora não deve estar bem da cabeça mesmo. Vá, lembre-se. Não é hoje, é amanhã. Vá embora. A Morte duvidou de si mesma. Ah, meu Deus, essa vida ainda me mata. E assim, o tempo foi passando. E a Morte foi cumprindo o seu destino. Mas até que chegou um dia que não tinha mais quem ela levar. E aí ela se cansou e disse: já basta, chega. Agora é a última vez. Amanhã virei buscá-la e não tem mais conversa. Você há de entender que eu não sou inimigo da vida. Eu só estou cumprindo o desejo do Criador. Então, a partir de amanhã é o último dia. E assim, dizendo isso, a Morte foi e apagou os escritos da placa. Esperança não sabia o que fazer. Nesse momento, ela parou de sorrir e tentou buscar uma ideia nova. Nessa noite, ela não dormiu. Ficou se revirando na cama, tentando achar um jeito de enganar a Morte mais uma vez. Mas no dia seguinte, a Morte veio e levou a Esperança. Não é preciso preocupar-se com a morte. Ela é garantida e não há o que fazer para tentar enganá-la. O importante é que a gente se preocupe com a vida, que é bela, alegre e preciosa. E, como diz um ditado popular, a esperança é a última que morre. Então, viva e deixe viver. Obrigada. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja um doador. O que a gente faz conta. Crocovid-19, Moléstia Futebol Clube e Dr. Emílio Ribas são alguns dos personagens que você encontra no livro Viva Futebol Clube, versão coronavírus. Nele você se diverte enquanto aprende a importância de fazer higiene das mãos. Vem conferir! Quantas histórias lindas! Elas nos fazem lembrar de tantos momentos que vivenciamos. Sim, os nossos amigos contadores de histórias estão arrasando, nos transportando para diversas memórias. Escuta essa. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não dá risada de si mesmo, Marta Medeiros. E aí? Gostei. Agora, deixem aqui nos comentários o que te motiva a viver. E vamos lá, que a Dona Morte está cheinha de histórias. Histórias da Dona Morte. Quando se fala em morte, o que vem à sua cabeça? Eu sou Claudinha, sou voluntária, viva e deixe viver de Brasília. Vamos ouvir histórias? Naquela manhã, Dona Carocha ouviu batidas na porta. Quem deve ser? Não é que deu de cara com o senhor esqueleto?
Seu esqueleto ajeitou o chapéu e apontou para a hora, dizendo que era a hora de Dona Carocha ir com ele. Dona Carocha olhou para ele. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que varrer uma casa. É, uma casa varrida? É, acho que vai dar tempo. E olhou de novo para o relógio. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que ferver primeiro 2 bules de chá. Bules de chá... É, esperar não faz mal. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas antes tenho que fazer tortilhas. Tortilhas com 3 quilos de farinha de milho. Seu esqueleto olhou de novo, pensou, franziu a testa, mas não fazia mal esperar. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que fatiar 4 frutas para uma salada. 4 frutas. Fatiar 4 frutas. Ajeitou o chapéu. Esperou. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que derreter 5 queijos. 5 queijos? Começou a bater os dedos sobre a mesa. Vou buscar o seu casaco para irmos, Dona Carocha. Só um minutinho, senhor esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que fazer 6 panelas de comida na cozinha. Ah, mas comida? Seu esqueleto ficou tão, mas tão animado que já podia sentir o cheiro delicioso da comida. Só um minutinho, seu esqueleto. Eu vou com você, mas tenho que encher 7 vasos de balas e doces. 7 potes de balas de doce. Que delícia. Não fará mal te esperar, né? Mas já foi olhando para a porta. Só um minutinho, senhor esqueleto, só um minutinho. Eu vou com você, mas eu tenho que arrumar 8 pratos de comida sobre a mesa. 8 pratos de comida sobre a mesa? Então vai servir alguma coisa? Mas chega, não aguento mais. Eu tenho que apressar essa mulher. Só um minutinho, seu esqueleto, eu vou com você. Mas de repente entraram os netos, invadiram cozinha adentro e cada um foi ocupando o seu lugar. E seu esqueleto foi lá e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 netos sobre a mesa. E a vovó, só um minutinho. Eu tenho 10 convidados para servir. E um dos netos, 10? Mas nós somos 9. Eis o senhor esqueleto, é o meu 10º convidado. Aqui está, senhor esqueleto, venha fazer parte. Hoje é o dia do meu aniversário. E assim, todos, numa felicidade só, com um bolo lindo, começou a cantar parabéns pra... E num sopro só... Vovó Carocha soprou as velas do bolo. E aí, serviu todos os netos. Beijou cada um. Estou pronta, senhor esqueleto. Mas, cadê o senhor esqueleto? Olhou para um lado, olhou para o outro. Onde é que ele está? Só encontrou um bilhetinho. Querida vovó Carocha, sua festa de aniversário foi um assombro. Eu nunca me diverti tanto e não quero perder a sua próxima festa por nada. Pode contar comigo, senhor esqueleto. E assim termina essa linda história, Só um Minutinho, de Iune Morales, traduzida por Ana Maria Machado, editora FTD. Histórias da Dona Morte.
Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar a história A Ave das Lembranças de Rita Teckinger. Vamos lá? Era uma vez uma raposa. Ela vivia na floresta com outros animais. Ela levara uma vida longa e feliz, mas estava cansada. Bem devagar, ela foi para o seu cantinho favorito na clareira. Olhou para sua adorada floresta pela última vez e se deitou. Fechou os olhos, respirou fundo e caiu no sono para sempre. Ao redor da raposa estava tudo quieto e tranquilo. Começou a nevar e um delicado cobertor de neve se estendeu sobre ela. A coruja, que a observava lá no alto da árvore, voou e pousou ao lado da amiga. Ela estava triste. E ela conhecia a raposa há muito tempo, mas sabia que chegou a hora da sua amiga partir. Um a um, amigos da raposa foram chegando à clareira. Primeiro o esquilo e a doninha, depois o urso, o veado, o passarinho, depois, por último, o coelho e o rato sentaram-se ao lado dela. A raposa tinha sido muito amada por todos eles. Ela era gentil, atenciosa e ninguém conseguia imaginar como seria a vida na floresta sem ela. Os animais ficaram sentados em silêncio por muito tempo. A coruja foi a primeira a falar. Ela sorriu com ternura e disse: "Me lembro quando eu e a raposa éramos jovens. Todo outono a gente competia para ver quem conseguia pegar mais folhas secas." Os outros bichos lembraram e sorriram. O rato disse calmamente: "Eu lembro que a raposa adorava ver o pôr do sol. Ela sempre se sentava bem aqui." Os outros animais lembraram. Muitos deles também tinham visto o sol se pôr na companhia da raposa. Aquela era uma lembrança feliz e todos sentiam o calorzinho gostoso no peito. O urso lembrou que a raposa tinha tomado conta dos seus filhotes numa certa primavera. O coelho sorriu ao contar que ele e a raposa gostavam de brincar de pique-pega no matagal. O esquilo também lembrou que no inverno anterior a raposa ajudou a desenterrar as nozes que tinha afundado na neve. Cada amigo foi lembrando momentos especiais que tinham vivido com a raposa. Com ternura e generosidade, a raposa tinha deixado uma marca na vida de cada um dos animais das florestas, e eles sorriam ao se lembrar dela. Enquanto eles conversavam, uma plantinha laranja brotou na neve, bem no lugar onde a raposa tinha se deitado. Era pequena e delicada, mal dava para se notar, mas cada história contada, ela crescia, ganhando força e ficando mais bonita. Durante a noite, os animais relembraram os momentos felizes que tinham vivido com a raposa. Ao amanhecer, a plantinha havia se tornado uma pequena árvore. Ao notarem a árvore, os bichos entenderam que a raposa ainda era parte deles. Nos dias, nas semanas, nos meses seguintes, os animais recordaram muitas histórias vividas com a raposa. O peso da saudade que sentiam no peito foi diminuindo. Quando mais se lembravam dela, mais a árvore crescia e ficava bonita até se tornar a mais alta da floresta. Era uma árvore feita de lembranças e repleta de amor. A árvore da raposa era tão grande e forte que podia abrigar
todos os bichos. Ela estava sempre cheia de vida. Os passarinhos construíram seus ninhos entre as folhas. A coruja criou os netinhos nos galhos. O esquilo montou um lar aconchegante no tronco. O urso, o veado e o coelho dormiam à sua sombra. A árvore deu força a todo mundo que tinha amado a raposa. E assim, a raposa, ela continuou para sempre viva em seus corações. Tchau! Meu nome é Rosimar Patrícia, eu sou contadora de histórias pela Viva e Deixe Viver na ACD de Osasco. E hoje eu trouxe uma história que se chama A Morte da Lagarta. Era uma vez uma linda lagartinha, maravilhosa, que ela passeava todos os dias na floresta. E um dia, uma menininha adentrou a floresta e viu a lagartinha caidinha assim. Ela estava morta. Ah, que tristeza! E as formigas se juntaram e estavam carregando a lagartinha. Quando os insetos resolveram ver o que tinha acontecido com ela, e ela tinha morrido. Ah, então aconteceu uma grande conversa, uma grande discussão. O que acontece quando a gente morre? Ah, dona Joaninha disse: a mamãe falou que quando a gente morre, a gente vai morar lá no paraíso. Mas só pode morar no paraíso quem é bonzinho. O besouro disse: não. Quando a gente morre, a gente vira pó. Os outros insetos começaram a prestar atenção e a dona Minhoca disse: eu acho que não. Eu acho que a gente reencarna e nasce em outro inseto. Ah, cada um falava uma coisa. Cada bicho dizia uma coisa da dona Lagarta. Ah, então eles enterraram a lagartinha e fizeram uma lápide. Deixaram uma plaquinha assim: da luz da lua, aqui foi plantada uma lagarta muito feliz. E os dias foram passando e eles sentiram muita falta da dona Lagarta. A banda tocava, mas quem cantava era a dona Lagarta. A Minhoca ficou perguntando quem que ia jogar o jogo da memória com ela agora. E a cigarra? A cigarra, quando cantava lá no alto da árvore, era a lagartinha que ficava lá embaixo conversando com ela. Ai, eles sentiram muito a falta dela e ficou uma dor apertada no coração quando se perde alguém que se ama. E os dias foram passando, passou uma semana e tudo era muito igual, mas também era diferente, porque faltava a dona Lagarta. E os dias foram passando, e aquela dor apertada do luto foi se modificando. Não, ela não foi esquecida. Mas aquela dor, sabe, conforme o tempo foi passando, foi se modificando. E foi nascendo um novo sentimento. A saudade. A saudade da dona Lagarta. A saudade de quem se ama. A saudade. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual.
Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Olá, meu nome é Idione, sou contadora de histórias da Associação Vive e Deixe Viver de Porto Alegre. E hoje eu vim contar uma história sobre transformação. Essa é uma história pouco é muito, da Ana Lascivicius e Ionit Zilberman. Quando Davi nasceu, o seu avô, que era um alfaiate, fez para ele um lindo cobertor. E aquele cobertor, feito com todo carinho, aqueceu o pequeno Davi durante as muitas noites frias do seu primeiro ano de vida. Quando Davi começou a andar, o cobertor o seguia por toda parte. Arrastado pelo chão, embolado feito travesseiro, enrolado em sua mão, abraçado ao seu pequeno corpo, o cobertor era o seu fiel companheiro. Mas o tempo foi fazendo os seus estragos. Pontas desfiadas, manchas amareladas aqui e acolá, descuidos de chocolate, sorvete, molho de macarrão, pudim de leite condensado e calda de caramelo. Era um estrago. Um dia, a mãe de Davi decidiu que não dava mais para ele continuar com aquele cobertor velho e acabado, que mal lhe chegava aos pés. Meu filho, esse cobertor já está muito gasto, não dá mais para usar. Davi correu até o seu avô e implorou o ajuste. Meu vovozinho, salve meu cobertorzinho. O avô ficou logo acalmando o pequeno. Davi, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito. E desse cobertor farei um casaco. E foi assim que o avô de Davi transformou o velho cobertor em um lindo casaco. Davi ficou tão orgulhoso de seu novo casaco que o vestia todos os dias, em casa, na rua, nas festas de aniversário e em piqueniques. Davi só tirava o casaco para dormir, ou tomar banho, né? Lógico. Mas o tempo foi fazendo com que os estragos aparecessem. Cotovelos puídos, mangas encurtadas, bolsos furados, bainhas descosturadas. Um dia, a mãe de Davi decidiu que não dava mais para ele continuar usando aquele casaco. Meu filho, esse casaco já está muito gasto, não dá mais para usar. Davi correu até o seu avô e novamente implorou. Meu vovô, salve o meu casaco. O avô logo foi acalmando o menino. Davi, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito, e desse casaco eu farei um colete. E foi assim que o avô de Davi transformou o velho casaco em um lindo colete. Davi ficou tão orgulhoso do seu novo colete que o vestia todos os dias. Em casa, na rua, na escola, nas festas. Mas o tempo foi passando e os estragos acabaram acontecendo. Bolsos furados, uma mancha aqui, uma mancha acolá, descuidos de sorvete, molho de macarrão, chocolate. Um dia, a mãe de Davi decidiu que não dava mais para ele continuar usando aquele velho colete. Meu filho, esse colete não está mais dando certo, já está muito gasto. Davi correu para o seu avô e novamente implorou que o ajudasse. Meu vovô, salve o meu colete. O avô foi logo acalmando o garoto. Davi, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito, e desse colete eu farei uma gravata. E foi assim que o avô de Davi transformou seu colete em uma linda gravata. Davi ficou tão orgulhoso da sua nova gravata que a usava todos os dias, em casa, na rua, na escola. Mas, com o tempo, os estragos apareceram. E a mãe de Davi um dia disse, essa gravata está muito gasta, não dá mais para você usar. Davi, como sempre, correu para o seu vovô pedindo ajuda. Meu vovô, salve a minha gravata. E o vovô logo acalmou. Calma, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito, e dessa gravata farei um lenço. E assim, o avô de Davi transformou a velha gravata em um lenço. Davi ficou muito orgulhoso e usava o seu lenço por tudo, até que um dia o lenço também ficou gasto. Ele correu para o vovô, e o vovô, como sempre, disse, Davi, nem tudo está perdido, pois com pouco se faz muito. E foi assim que o vovô de Davi transformou o lenço em um botão. Davi ficou tão feliz com o botão
e ia com o botão em todos os lugares. Num belo dia, quando Davi pescava com seus amigos, o anzol fisgou por acidente o seu lindo botão e acabou por despregá-lo de sua camisa. O botão quicou entre as pedras, desceu rolando até o rio e foi levado pela correnteza. Davi, inconformado, desesperado, correu até o seu avô. Vovô, meu botão ficou feito do meu lenço, feito da minha gravata, feito do meu colete, feito do meu casaco, feito do meu cobertorzinho, agora está perdido. O avô ficou olhando para Davi, coçou a cabeça e apenas disse: Ora, ora, Davi, nada está perdido. Se com pouco se faz muito, preste muita atenção. Desta vez é você quem vai dar a solução. Davi foi para o seu quarto e ficou pensando, até que ele teve uma ideia. Com pouco se faz muito. Agora eu entendi. Eu perdi o meu velho cobertor, mas eu ganhei essa linda história. Tomara que vocês sigam como o Davi, com pouco fazendo muito. Olá, meu nome é Raimonda, eu sou contadora de história da Viva e Deixe Viver. Eu atuo aqui em Marília, São Paulo. Hoje eu quero honrar minha mãe contando a história dela. Alvina Maria de Jesus nasceu em 12 de janeiro de 1921. Ela foi uma gestação temporã. A minha avó acreditava que ia morrer cedo e prometeu doar a minha mãe mesmo assim que nascesse. Ela nasceu, ficou até 5 anos morando com a minha avó. Aí, então, ela teve que ir morar com a minha tia, porque naquela época a palavra dada era uma questão de honra e tinha que ser cumprido. Não podia voltar atrás, doesse a quem doesse. Ela foi, então, cuidar de muitas crianças, mas muitas crianças mesmo. E por vezes era hostilizada. Algumas crianças maiores diziam assim: vai embora, você tem a sua mãe, o que você está fazendo aqui? No dia que a nossa mãe morrer, você não vai ter nada, vai embora. Enfim, era muito sofrimento. A minha mãe podia visitar a sua mãe só nos finais de semana. Era um percurso bem longo e ela dizia que ia correndo, pois não via a hora de dar um abraço na sua mãe. Quando ela tinha 16 anos, ela decidiu ir morar com a mãe. E ela foi, e na mesma semana, a minha avó decidiu ir consultar uma rezadeira e esta lhe perguntou: você tem filhos pequenos? E ela respondeu: tenho sim. A benzedeira disse: então prepare a criança. 6 meses depois, a minha avó veio a falecer. Era um dia de São João, um dia muito triste. Ela dizia que naquele dia a fogueira parecia que não queria acender. Era muita, mas muita tristeza. Foi aí que a minha mãe decidiu que deveria morar sozinha, pois as experiências anteriores eram muito doloridas. Ela ficou sozinha, mas depois resolveu ir morar com seu irmão mais velho. Esse era casado. Não deu muito certo não. Ela contava e às vezes até chorava quando falava isso. Um belo dia, ela chegou da roça muito cansada e com muita fome e foi direto num cacho de banana bem madurinho que tinha naquele momento. E para a tristeza dela, o cacho de banana não estava mais ali. Ele tinha sido escondido do alcance dela. Aos 25 anos, a minha mãe se casou e eu sou a 4ª filha dos 11 que nasceram. Eu nasci na noite entre 1 e 2 de novembro. Era dia de Todos os Santos e Finados. Dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2 de Finados. E era um dia de domingo. Meu pai e minha mãe, então, resolveram escolher meu nome. Vai chamar Santa ou então Domingas. Eles ficaram um mês inteiro nesse perrengue, Santa Dominga. E, por fim, decidiram me botar o nome de Raimonda. Mas esse nome acaba que é muito divertido. Eu e minha família consideramos 2 de novembro, o dia do meu aniversário, fazemos festa e tudo mais. Já os meus amigos é 2 de dezembro. E eu brinco, pode dar presente as 2 vezes, não tem problema. Até hoje, quando eu vou preencher um documento onde
implica data de nascimento, por vezes eu tenho que olhar no documento, porque eu penso, é 2 de novembro ou 2 de dezembro? Ah, mas eu quero falar um pouco da minha mãe agora. Minha mãe, apesar de ter sofrido muito, era uma super mãe, passou valores para nós, princípios esses que eu transmiti para os meus filhos. Ela gostava de contar histórias da vida dela e até histórias cantadas, histórias de tradição. Eu diria que a minha mãe estava à frente do tempo dela. Era uma pessoa muito de bem com a vida, gostava de cantar, gostava de trabalhar, era muito dinâmica. Olha só quantas respostas, interação, vida. Morte, vida, vida, morte. Mudança de comportamento, perder pessoas queridas, saudades, luz. Finitude da vida material. Final de um ciclo, início de outro, algo natural. Não deixar morrer em vida. Complexo entender a finitude. Morte, o que dá significado à vida. Então não é viver dizendo, olha a morte. Viver não é morrer em vida. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém mantém lembranças, um cheiro, sabor, uma fala, um sorriso, uma memória, você estará vivo. Morrer é ser esquecido e passar sem ter vivido. Enquanto existir as histórias vividas, sonhadas, cantadas, contadas, existirá a vida. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Vivo, viva, vivo, viva, viva, vida. Mas isso não impede que eu repita. Vivo, viva, vivo, viva, viva a vida. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Contar histórias é uma arte que se aprende e que se encanta, muita gente se ensinou.